A prova discursiva é uma das etapas importantes dos concursos. Seja o concurso da Magistratura do Trabalho, seja o concurso do Ministério Público do Trabalho, seja o concurso para analista de tribunal e mesmo outros concursos. Essa prova discursiva, ela requer uma habilidade especial, até porque ela pode se apresentar de diversas modalidades. Ela pode trazer questões mais objetivas, questões que visam aferir conhecimento de texto de lei ou de jurisprudência, simplesmente, questões doutrinárias, questões práticas. Então, são vários os formatos de questões possíveis. E para cada formato, há necessidade de um encaminhamento diferente na resposta. Identificar exatamente o tipo de questão e o tipo de enfrentamento mais adequado para essa questão é o primeiro momento de realizar essa prova. Mas, para isso, o que é necessário? Necessário que o candidato ou a candidata tenha treinado, e treinado muito. É necessário que haja uma desenvoltura na hora da prova, porque as provas têm um tempo limitado de duração. Esse tempo certamente não viabiliza que o candidato faça um rascunho. Então ele já tem que ter uma outra preparação. Ele não vai poder fazer um rascunho e passar limpo depois, porque vai perder muito tempo. O que ele precisa, então? Aprender a desenvolver um método em que ele lê a questão, identifica o que realmente está sendo pedido naquela questão, faça uma lista dos argumentos e das informações, dos textos de lei, da jurisprudência que pertine àquele objeto questionado, lista tudo isso que vai formar o conteúdo da resposta. Num passo adiante, ele vai organizar essas informações para que elas sejam depois apresentadas num texto de uma forma lógica e organizada. Então, quando ele faz essa organização daqueles elementos que, num primeiro momento, ele foi identificando como pertinente ao questionamento, ele vai fazer uma seleção, porque ele vai se dar conta de que, conforme o número de linhas que ele tem para responder, e cada concurso tem a sua exigência com relação ao tamanho da questão, conforme esse número de linhas que ele vai ter para responder, ele vai ter que selecionar dentre todos aqueles argumentos e informações que ele inicialmente levantou, quais os que realmente não podem faltar. Os elementos que são o foco da resposta. Aqueles elementos que vão formar um texto hábil a atender o questionamento do examinador. Eu costumo dizer que responder questão discursiva não é eu dizer sobre o objeto da questão aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto de falar ou aquilo que eu sei. Responder questão discursiva com possibilidade de aprovação, com qualidade apta a me dar uma boa avaliação, é eu responder sobre a matéria objeto da questão exatamente aquilo que o examinador está perguntando. Então, a atenção que se precisa ter
ao questionamento feito, ela é fundamental. E não adianta nesse processo ter pressa. É preciso calma, ler a questão e ler muito bem para realmente identificar o que é o cerne daquele questionamento e não sair dali. Porque se eu só tiver, por exemplo, como é num concurso para a magistratura do trabalho, se eu tiver 30 linhas para responder, eu não posso fazer uma introdução de 10, 12 linhas e nem uma conclusão de 6, 7 linhas. Eu preciso guardar o maior número de linhas para o principal do questionamento. Então eu tenho que tratar desses elementos que normalmente constituem uma resposta de questão, ou seja, uma introdução e um desenvolvimento e uma conclusão. Eu tenho que quantificar cada um desses elementos conforme o tamanho da resposta que eu possa dar. E mais, muitas vezes a questão é subdividida em A, B e C. E aí é necessário que eu atenda individualmente o que está questionado na letra A, o que está questionado na letra B e o que está questionado na letra C. E se eu não fizer previamente, ao início da resposta escrita, uma análise de todos os 3 questionamentos, eu vou terminar escrevendo na letra A tudo que eu precisaria, talvez, para responder o questionamento da letra B e da letra C. Então, essas questões, elas exigem ainda mais daquele que se propõe a responder. E não é possível, não é razoável que se faça um texto único, ainda que esse texto único abrangesse aqueles 3 questionamentos. O ideal, nessa situação, é que o candidato, na prova, responda naquela forma como a questão foi formulada. Então, se o examinador subdividiu em A e B, eu vou responder o A e vou responder o B de forma destacada na minha resposta. Em alguns casos, eu posso até fazer uma introdução e depois responder o A e o B. Posso também fazer o A e o B e aí, sobrando algumas linhas, eu posso fazer uma conclusão que abranja aqueles 2 aspectos, mas é importante responder aquilo que está perguntado, da forma como foi perguntado. Esta habilidade de responder questões, ela só vai se qualificar e permitir uma boa avaliação em prova que contém questão discursiva, só vai acontecer se houver treinamento, e treinamento contínuo. Não adianta fazer uma questão por mês. Não, o candidato tem que se propor a ter uma regularidade no seu treino, né? E aí, claro, que o número de questões que ele vai fazer por dia, por mês, por semana, vai depender do cronograma de estudos dele, da organização da vida dessa pessoa. Trabalho, família, estudo. Então, por isso a importância também de se ter um planejamento adequado, de ter um planejamento semanal, aonde se possa identificar em cada dia o que vai ser feito, para poder fazer uma preparação global. Mas há necessidade, sim, desse treinamento. E lembrando que quando se responde questão discursiva, também se está ampliando a possibilidade de acerto de questões objetivas, porque é quando nós aplicamos o nosso conhecimento escrevendo uma resposta que nós temos potencializada a memorização daquele conteúdo que está sendo usado para responder a questão. Então, não pensem que seria perda de tempo estar estudando para uma prova discursiva quando
ainda não foi aprovado numa prova objetiva. Porque, repito, fazer prova discursiva é uma forma excelente de estudo que vai aproveitar para todas as fases de um concurso. Tá?